Um poeta, com medo da morte, perguntou como uma pessoa poderia viver sem saber certamente que alvorecer, que morte, que destino aguardavam a consciência após a sepultura. Ele criou em seu poema o que chamou de Instituto de Preparação para a Vida Futura. No entanto, como alguém pode se preparar para a vida eterna sem nem mesmo saber o que acontecerá com a pessoa nessa vida futura? Felizmente, a Bíblia nos apresenta uma grande compreensão do assunto ao dizer que os fiéis que morrem descansam inconscientes no pó da terra, aguardando a ressurreição do dia da volta de Cristo, que nos levará para viver com Ele na escola celestial. Como vimos neste trimestre, a preparação para a vida no céu se dá no presente, e a nossa educação, independente do campo de estudo, deve nos preparar para a vida eterna. Afinal, qualquer escola pode passar informações boas e conhecimentos úteis, mas de que adianta ganhar esse conhecimento e perder a vida eterna? Neste vídeo, examinaremos o que a inspiração declara sobre a Escola Superior Celestial, onde aprenderemos e nos desenvolveremos por toda a eternidade. Ali, descobriremos coisas que, neste mundo atual, nem sequer podemos imaginar. O tema da lição de hoje é Céu, Educação e Aprendizado Eterno. Fica com a gente até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, pessoal, nós chegamos ao final de mais um ciclo da nossa lição da Escola Sabatina. Esse é o último vídeo, comentando a última lição. Eu peço desculpa a vocês porque a minha voz está um pouco ruim, não estou muito bem essa semana, muito bem de saúde, mas não podia deixar de fazer o vídeo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ao assunto da lição. O céu, educação e aprendizado eterno. Nós estudamos nesse trimestre todo sobre a educação, o papel da educação na vida cristã, na religião, no desenvolvimento das faculdades espirituais do povo de Deus aqui na Terra, né? O plano da educação, eu falo povo de Deus, mas o plano educacional de Jesus tem objetivo alcançar todas as pessoas, né? O propósito de Deus é que todas as pessoas fossem salvas. Infelizmente, nem todos poderão ser, porque é uma questão de aceitação, né? O ser humano ele é livre para aceitar servir a Deus ou não. Sempre foi assim, desde o início, e sempre o será até o fim, né? Então o ser humano ele tem liberdade de escolha. Nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos na graça irresistível, né? Nós não acreditamos que algumas pessoas nasçam predestinadas à salvação e outras predestinadas à perdição. Que nós cremos, e baseados na Bíblia, na palavra de Deus, é que as pessoas têm liberdade de escolha, né? Moisés ele escreveu assim: hoje coloco diante de vocês as bênçãos e as maldições. Aconselho de vocês, procurem as bênçãos para que vivam, né? Mas infelizmente a pessoa pode escolher a maldição também, pode escolher seguir o caminho do erro, pode escolher afastar-se de Deus, tanto um caminho quanto o outro levam a algum lugar, né? Esse é o verdadeiro destino da humanidade. Um destino onde ele tem escolha, e ele só tem dois caminhos. Se ele decidir por um caminho, o caminho da bênção, o destino será a salvação, né? E se a pessoa escolher o caminho da perdição, o caminho do erro, o destino é a perdição, né? Então é uma coisa bem simples, na verdade não é uma coisa complicada não. Os teólogos, durante o decorrer da humanidade aí, não que seja uma coisa ruim se debruçar, pensar, desenvolver as doutrinas, isso tudo faz parte, mas acho que complicaram um pouquinho a questão aí no decorrer do tempo, né? Isso tudo porque o homem, infelizmente,
tenta casar a palavra de Deus com as outras culturas, com os outros conhecimentos, com as outras linhas de pensamento religiosos do mundo, e isso acaba trazendo prejuízo. A palavra de Deus ela é completa. Na verdade, as crenças e doutrinas do mundo é que devem ser testadas à luz da palavra de Deus, não a palavra de Deus que tem que se mesclar né, tem que se unir. Não é isso não. Então vamos ao primeiro tópico da lição. O destino dos mortos em Cristo. Por que a lição trouxe esse tema, né? Porque a lição hoje vai falar sobre a educação cristã depois da vinda de Cristo, né? Nós estamos aqui nos preparando para o retorno de Jesus nas nuvens dos céus, nós estamos nos preparando para esse reino eterno de glória com o Senhor. Então o plano da educação nos ajuda hoje a isso. Mas quem disse que a educação acaba aqui? Quem disse que ela acaba? Não acaba não. Então para a gente entender isso, vamos falar sobre o destino dos mortos em Cristo, né? Qual é o destino dos mortos? Muitas pessoas entendem que a pessoa, quando morre, ela vai para um lugar de descanso, né? O seu corpo vai para o pó da terra, sua alma vai para um lugar de descanso, outros para um lugar de tormento. Mas a palavra de Deus, ela não ensina isso, né? A gente tem que saber distinguir as coisas. Como eu disse a vocês, a humanidade tentou, durante o decorrer do tempo, aí, casar muito da doutrina bíblica com as crenças pagãs, né? E isso gerou aí anomalias doutrinárias que trazem mais prejuízo do que conforto de fato, né? Parecem trazer conforto, mas não traz. A palavra de Deus é muito clara, né? Então vamos lá, no caso do justo, como eu já disse, veja o que está prometido para o justo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Então o que nós temos da parte de Deus como promessa é a ressurreição, né? Então, no decorrer da história e da humanidade, tentaram espiritualizar essa questão da ressurreição. Agostinho, por exemplo, declarava que a ressurreição já acontecia, por exemplo, no próprio batismo. Quando a pessoa saía das águas, havia ali uma ressurreição e ele nascia agora para o reino de Deus, né? Na verdade, de forma simbólica, o batismo ele é uma ressurreição. Você morre, seu corpo é sepultado nas águas, depois você nasce para uma nova vida, né? Mas como um símbolo, né? Ela tem só esse caráter simbólico. A ressurreição que é prometida aqui é a ressurreição de fato, né? A pessoa que morre, o justo que morre, ele tem a garantia de que quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, ele ressuscitará. Então não é uma fantasia isso aí, né? É um fato real. Assim como Cristo morreu no 6º dia da semana, permaneceu na sepultura durante o sábado e ressuscitou no 1º dia da semana, ressuscitou de fato. Jesus não apareceu em espírito ali para aquelas mulheres, não apareceu em espírito para os discípulos. Não, ele apareceu em carne e osso. Ele era tanto carne e osso que ele mostrou as feridas para Tomé. Tomé pediu para eu só acredito que ressuscitou se eu tocar nas feridas. E aí Jesus mostra as feridas para Tomé, e Tomé toca nas feridas. Então era um homem de fato que estava ali. Ele não só era carne, como ele comeu com seus discípulos, né? Ele ceou ali com aqueles homens com quem ele conversou ali no caminho de Emaús. Ele depois comeu ali alguns peixes com mel também com seus discípulos. Então, ele, além de ser carne, ele fez coisas que são carnais. Ele comeu com os seus discípulos, se alimentou com os seus discípulos ali, esteve com eles, tinha as feridas no corpo. Então não era um fantasma que estava ali conversando com os discípulos, era o próprio Jesus. E essa ressurreição de Jesus, ela é a confirmação da promessa de que os justos serão ressuscitados quando Cristo voltar. Essa é a promessa. Então, a ressurreição de fato. Nós vamos receber uma carne nova, né? O apóstolo Paulo ele fala assim que no abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, eles serão transformados. Então, essa carne corruptível, esse é o último estágio da salvação.
essa nossa carne corruptível se transformará no abrir e fechar de olhos numa carne incorruptível, mas continua sendo carne. É que uma é corrupta, ou seja, sujeita à morte, sujeita ao pecado, e agora nós temos uma carne incorrupta, que não é sujeita à morte e não é sujeita ao pecado. Essa carne, ela não é uma carne espiritual, né, no sentido assim de ser um fantasma, né, de ser um espectro. Não, ela é uma carne real, só que é uma carne pura, carne como a carne de Adão, como a carne do próprio Cristo após a ressurreição. Né? Embora Jesus nunca tenha conhecido o pecado, mas agora ele sai dali da sepultura com o corpo transformado, apesar de levar a cicatriz no seu corpo. Então nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E os mortos, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, serão ressuscitados, sairão dos seus sepulcros, e depois que todos estiverem juntos ali, ressuscitados, e os transformados, e os ressuscitados já saem do túmulo transformados também. Eles também têm uma carne nova, têm uma carne incorrupta. São todos iguais, né? Um grupo se encontra ali, são todos iguais. Só que uns morreram e outros não. E aí eles serão arrebatados, serão tirados da terra para se encontrar com Jesus nos ares. Porque na segunda volta de Jesus, Cristo não toca no chão. Cristo não pisa aqui. Né? Ele não pisa na terra. Então eles são transformados e são arrebatados. Não há arrebatamento secreto, esse arrebatamento é visível, todos os veem. Né? Nós, adventistas do sétimo dia, não somos amilenistas e não somos pós-milenistas. Nós somos pré-milenistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Cristo volta nas nuvens dos céus, começa o milênio, que é falado lá em Apocalipse. Né? Então nós não somos nós não temos a crença de que o milênio, por exemplo, está acontecendo agora, ou que ele é um símbolo de um grande período do cristianismo na Terra. Nós também não cremos que o milênio acontece depois do reino de Deus estabelecido. Então nós cremos que o milênio acontece quando Jesus volta. Os justos, no início ali do retorno de Jesus, são arrebatados, levados aos céus, todos eles. E o que acontece com os que não são justos? Os que não são justos, eles morrem quando eles veem Jesus voltando nas nuvens dos céus. Eles morrem, são aniquilados, eles são mortos e a terra permanece vazia, ou seja, não tem os justos e os ímpios estão mortos. A terra ficará assim durante 1000 anos. Quem fica na terra? Satanás. Satanás, no Apocalipse 20 fala isso. Né? Ele fica como se estivesse acorrentado aqui. É uma figura, um símbolo, né, que é usado ali. Satanás vai ficar acorrentado de verdade, com grilhões, uma cadeia de verdade. Né? O Apocalipse, ele é um símbolo, ele nos conta a história por meio de símbolos. Então, durante 1000 anos, Satanás fica preso aqui nessa terra, nesse planeta. E durante os 1000 anos, o que acontece com os justos? Durante os 1000 anos, os justos no céu reinam com Cristo, né, como reis e sacerdotes. E eles participam da última fase do juízo, né, no céu, o juízo que vai confirmar o destino dos ímpios. É um juízo de confirmação. Você pode achar que eu estou inventando isso, mas não estou. Está no Apocalipse capítulo 20. Leiam o Apocalipse capítulo 20 com muita atenção. Né? Quando você for ler o Apocalipse 20, eu aconselho você a fazer o seguinte: pega um papel, vai anotando os eventos em ordem lá, porque o texto do Apocalipse não é um texto contínuo, um texto linear. Né? Ele mostra o assunto, depois ele volta, ele retrocede, depois ele vai para frente de novo. Então, quem lê o texto achando que está escrito em forma linear, vai entender errado. Então, o que eu aconselho você a fazer? Pega o texto do Apocalipse 20, marca no papel e vai colocando ali em ordem os eventos, conforme você está lendo, os eventos. Né? Então, por exemplo, Satanás é preso. O que acontece quando Satanás é preso? Aí você coloca lá, os ímpios ficam mortos, estão todos nas sepulturas. E o texto lá na frente vai declarar: e o restante dos mortos não ressuscitaram até se completarem os 1000 anos. Ou seja, durante 1000 anos eles ficaram lá na sepultura mesmo. Eles não saíram de lá. Quando é que eles vão sair de lá? Quando Cristo volta com a cidade santa. Aí você lê no Apocalipse 20 e fala assim: mas o Apocalipse 20 não está falando que a cidade santa está descendo.
Simplesmente a Cidade Santa aparece no final da história. Ela aparece no final da história. Como é que eu entendo que a Cidade Santa desceu? Quando eu vou para o capítulo posterior que vai narrar esse evento da Cidade Santa descendo. Então a Cidade Santa desce, você entende que isso acontece, colocando tudo em ordem cronológica, no final dos 1000 anos. Então, não sei se você pegou o quadro aí, se você conseguiu desenhar o quadro. Eu vou preparar um estudo bíblico aí sobre o milênio, e a gente coloca um gráfico e fica mais fácil, né? Nós temos o início do milênio. Jesus volta nos céus, ressuscita os justos, transforma os justos que estão vivos, leva todos os justos para o céu. Os ímpios ficam onde? Na terra, mortos. Satanás fica onde? Na terra, vivo, mas preso numa cadeia de circunstâncias aqui na terra. Ele não pode sair daqui. Ou seja, ele não pode mais visitar o céu, não pode ir para nenhum outro lugar. Ele fica aqui na terra preso. E os justos ficam no céu reinando com Jesus durante 1000 anos. Reinando e fazendo o quê? Julgando. Eles estão julgando os ímpios que estão na terra. Quando passam os mil anos, a Cidade Santa desce com Jesus, né, vem para essa terra, e ela toca o chão. Né? A gente lendo no outro profeta, o profeta Ezequiel, a gente vê que a Cidade Santa desce sobre o Monte das Oliveiras, ela se fende em duas partes, se coloca ali, e ali é estabelecido ali o trono de Deus. E aí o que é feito? O Apocalipse 20 fala que Satanás ele junta todos agora os ressuscitados, né? Porque antes do milênio não tinha ninguém, mas depois dos milênios, quando a Cidade Santa vem, aí os ímpios ressuscitam. O texto declara isso: o restante dos ímpios não viveram até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, depois que completou os 1000 anos, eles voltam à vida. Por quê? Porque Jesus devolve a vida para eles. Os ímpios voltam à vida. Só que eles voltam à vida para quê? Né? Se eles já são condenados. Não, agora vai se estabelecer o juízo final. Né? O Apocalipse chama de juízo do trono branco. Então, esse juízo é feito ali sobre todos os ímpios, e não só os homens, mas o próprio Satanás e seus anjos. Eles são julgados, né? Eles são ali, a gente não sabe quanto tempo durará esse juízo, a gente não sabe os detalhes, né, do Apocalipse, não entra nos detalhes da questão, mas a gente entende que haverá um juízo ali. E que os ímpios, né, eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Por quê? Porque já passou o tempo deles, eles tiveram o tempo de se arrepender, eles decidiram o caminho da destruição. Agora vem o juízo só para confirmar. O juízo é necessário porque Deus é justo, Deus gosta de fazer tudo às claras, Deus quer mostrar para o seu povo, para o universo, as suas obras, suas ações, e ele quer explicar por que está fazendo as coisas. Por isso é feito o juízo. Né? Para Deus, para si mesmo, não era necessário. Né? Deus ele é um onisciente, onipresente, ele não precisa nem fazer juízo nenhum, ele já sabe de tudo, sabe o início, o final desde o início. Né? Então nem precisava. Mas os seres criados precisam disso. E aí Jesus ele julga as nações, né, que seguiram o caminho da perdição. E os ímpios fazem o quê? Liderado por Satanás, né, lá no Apocalipse 20 chama Satanás de Gog e o seu povo de Magog. Então Gog, o rei de Magog, se junta ali para invadir a cidade. Olha a loucura, né? Invadir a cidade santa, a cidade que desceu do céu. E eles tentam invadir a cidade, mas aí vem fogo do céu, porque o juízo já foi feito, né? Já foi declarado, já a sentença deles. O fogo do céu vem e os consome. Né? Aí o Apocalipse dessa narrativa passa para a narrativa da novo céu e nova terra. Né? Uma promessa que foi dada lá há muito tempo. Né? O profeta Isaías já falava sobre isso. O profeta Isaías ele tem vários lampejos ali de descrições da nova terra. Na Idade Média, muitos teólogos espiritualizaram o novo céu e a nova terra. Por quê? Porque os teólogos medievais eles acreditavam que a vida eterna seria no céu, seria lá no céu. E mesmo depois da Reforma Protestante, esse tipo de entendimento continuou, ele perdurou dentro das igrejas reformadas. Então muitas igrejas hoje ainda têm esse mesmo pensamento de que a vida eterna vai ser no céu, que essa terra vai ser totalmente destruída, né, e acabou.
Mas é um contrassenso, porque por que Deus ele criaria a terra? Mesmo a gente sabe que a terra foi contaminada pelo pecado, mas Jesus, ele no plano da redenção, ele declara que ele veio restaurar todas as coisas. Quando ele fala que veio restaurar todas as coisas, não é só as pessoas que ele veio restaurar. Ele veio restaurar tudo, tudo aquilo que ele criou. Ele é criador, ele tinha um plano. E o plano dele consiste justamente em ter um mundo habitado por muitas pessoas. Né? Esse foi o propósito desde o início. Bom, levando em conta então que o propósito de Deus é restaurar toda a terra e que os novos céus e nova terra, descritos ali no livro de Apocalipse também, tão mencionados pelo profeta Isaías, representam, né, a própria terra, a terra restaurada. Né? O que nós vamos fazer nessa nova terra? Qual será a nossa atividade? Olhem, prestem atenção nesse texto. Apocalipse 21:4 diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então vamos casar esse texto aqui também com esse de 1 de Coríntios 13:12, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. 1 de Coríntios 13:12. E 2 de Coríntios 4:17-18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Juntando esses textos aqui, nós temos uma visão parcial do que será a nossa vida na nova terra. Né? Então, primeiro, nós não passaremos mais pela morte, não haverá mais morte, né? Nós comeremos o fruto da árvore da vida. Nós temos uma nova carne agora, que não é propensa ao pecado, é uma carne transformada. Então não existe mais pecado, não existe mais morte, não existe mais dor, não existe mais sofrimento. Né? Então é uma realidade totalmente diferente. Isaías fala que o cordeiro comerá a palha junto com o leão. Né? Então os animais, não haverá mais o conflito, o reino animal, o reino vegetal, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. É uma nova realidade, né? Uma nova vida. O próprio Éden será restaurado. Né? Então o propósito de Deus no início, que era que o homem habitasse a terra, se multiplicasse, crescesse, né? Governasse todo esse mundo aqui, cuidasse do planeta, então isso continua, esse propósito continua. O que a gente vê, essa é a descrição do Apocalipse. O Apocalipse termina, é como se fosse uma continuação do Gênesis, né? O propósito inicial do Gênesis, ele se cumpre e se conclui ali no final de Apocalipse. Está muito bem clara essa visão. E o que mais nós vamos fazer lá, além de vivermos lá de forma pacífica, sem sofrimento, sem nada? O profeta também declara que lá nós vamos cuidar, plantar as nossas vinhas, não para que outros comam, né? Nós vamos plantar para nós mesmos. Né? Então a gente vê que a vida comercial que existe aqui, ela não existirá lá. Será um outro sistema de coisas. Então nós viveremos, né, e produziremos para nós mesmos, cada um vai ter a sua vinha, né, ou sei lá, a sua plantação. Né? Nós temos ali um vislumbre parcial no livro de Isaías. Então as coisas poderão ser muito maiores, serão muito maiores do que nós imaginamos. Né? Eu quero deixar, tem um texto que eu estou deixando para o final aqui para a gente encerrar o assunto. E o que mais? Né? E o profeta lá, o apóstolo Paulo lá nas suas cartas, aos Coríntios, ele declara que nós vamos, né, nós hoje conhecemos as coisas em parte. Então a gente se estuda aqui, a educação envolve o aprendizado sobre muitas coisas, nós nos debruçamos sobre muitas questões, mas hoje nós vemos as coisas só em parte. Lá na Nova Terra nós veremos as coisas como elas realmente são. Então, quer dizer que acabou, chegou lá, pronto, já sabe de tudo? Não, significa que lá nós vamos aprender
porque é declarado ali que são coisas eternas. Então você não aprende coisas eternas no abrir e fechar de olhos. Coisas eternas exigem um estudo eterno também. Então nós passaremos a eternidade estudando. É isso que o texto declara. Né? É uma coisa que escapa da gente quando a gente lê o texto assim com pressa, mas é só analisar com cuidado. Se nós viveremos uma realidade eterna, se o conhecimento que nós teremos lá é o conhecimento eterno, e significa que nós estudaremos essas coisas a eternidade toda, né? E o assunto principal ali de estudo, né, o que vai mover e o que vai chamar atenção, além de todo o estudo da natureza, né, do mundo, é a compreensão do plano da redenção de Cristo. O plano da redenção de Cristo faz parte desse estudo eterno, dessa ciência eterna. A ciência eterna compreende isso aí, ela não está à parte, né? O plano de Deus é que sempre, todo o conhecimento que nós, por exemplo, hoje buscamos aqui, tem que ser buscado, né, à luz da cruz, né, do Evangelho. E isso não vai ser diferente quando estivermos lá. Vai falar, mas a gente já aprendeu tudo aqui? Eu falei, olha, prestem atenção, né? Como eu já disse, o estudo é eterno. O plano da salvação, ele tem uma abrangência, né? Ele compreende toda a eternidade. Ele foi estabelecido em tempos imemoriais, né? Antes da queda do homem. E nós vamos continuar estudando ele a vida toda. Então ele já se cumpriu, né? Nós estaremos lá salvos, né? Redimidos, mas ele continuará sendo a ciência, né? O estudo para toda a eternidade. Então a ciência eterna da salvação será o ponto principal de estudo para aqueles que viverem na nova terra, né? Aconselho você que estude bem os últimos capítulos de Apocalipse para você poder enxergar isso aqui que eu estou falando, né? E o último texto que eu queria deixar para vocês aqui, né, que eu falei que ia deixar para o final, é de 1 de Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, aquilo que Deus preparou para a gente, como eu já disse, nós temos apenas um vislumbre na palavra de Deus, só um vislumbre. Procurem não espiritualizar as coisas demais, viu? Na hora que você estiver lendo a palavra de Deus, porque você vai acabar perdendo a essência das coisas. Há coisas espirituais e as coisas que são que têm relação com o espiritual. Então a gente não pode espiritualizar coisas. A gente não encontra isso na palavra de Deus em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu não sei por que o ser humano, na Idade Média, inventou de fazer isso, né? Como eu já disse, foi toda uma tentativa de tentar casar a doutrina cristã com o conhecimento pagão. Mas o conhecimento pagão, gente, o conhecimento pagão, a luz que eles têm, um pouquinho de luz que eles têm lá, é uma luz que nós já temos na palavra de Deus. Eles não acrescentam nada a nós, né? Em questão de ciência, né, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, nós podemos sim aprender muitas coisas. Mas no que diz respeito à religião, à salvação, é interessante estudar para a gente poder entender o mecanismo do mundo, né? Mas não como fonte de doutrina, como fonte de luz, uma luz extra, né? A luz que eles têm é a luz que nós já temos. Eles não têm luz extra, né? Nós é que temos muita luz para transmitir para eles, muita luz, porque eles não têm esse conhecimento. Eu falo hoje porque existe paganismo hoje também. Existe gente que ainda insiste nesse caminho e nós temos a missão de levar a luz para todos os povos, né? Então, o motivo da educação cristã, né, recapitulando aí o que a gente estudou esse trimestre todo, é estabelecer e restaurar no homem a imagem de Deus que foi perdida. Então, o homem foi criado perfeito, saiu perfeito das mãos de Deus, né? A Bíblia, no Gênesis, fala assim que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, parte da imagem, parte da semelhança que havia no homem foi perdida. Cristo, ele veio restaurar isso, morrendo na cruz do Calvário. Ele veio restaurar o homem. Então isso se tornou agora um processo, né? Nós passamos por um processo. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós entramos num processo de restauração dessa imagem.
é o método educacional, a educação cristã de Jesus é aquela que deve ser aplicada dia a dia para que a imagem de Deus seja restaurada aos poucos no homem. Então, à medida que o homem for vivendo sobre essa terra e for deixando que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, que ele for se alimentando da palavra de Deus, transformando a palavra de Deus como sua regra, sua norma de fé e de prática, essa natureza divina vai sendo restaurada no homem. Quando é que termina esse trabalho? Não termina. Você tem que viver até os últimos instantes da sua vida, até os últimos segundos nesse processo. Então, você morrendo nos caminhos do Senhor, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, você será ressuscitado e aí sim você terá a imagem e semelhança de Deus estará restaurada na vida do homem, né? Tanto dos ressuscitados quanto daqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus. Esse foi o assunto geral da lição desse trimestre. Eu quero apresentar para vocês agora a lição do próximo trimestre. Nós vamos estudar sobre o profeta Isaías, né? Então a lição da Escola Sabatina, ela vai ter o foco no livro de Isaías, do profeta Isaías. Então procurem ler o profeta Isaías, o texto bíblico, estudando a lição, acompanhando a lição. E a Casa Publicadora, ela tem também um livro que serve para você acompanhar como leitura auxiliar da lição, né? Você vai aprender um pouco mais estudando esse livro aqui também. E o conteúdo que eu encontrar aqui eu vou procurar passar para vocês aqui nos vídeos, tá bom? Continuem aí com a gente no próximo trimestre. Divulguem bem o canal, orem por esse canal, orem por mim também, né? E eu estou orando por vocês. Que Deus abençoe a todos, né? Até o próximo vídeo. Tchau.